Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Descarte Final, um programa dedicado a trazer informação e conhecimento sobre transtorno narcisista. O meu nome é Rubens Macedo, eu sou o seu apresentador. Um inscrito pergunta: por que estas pessoas que fazem autodiagnóstico de tudo nunca se dão narcisismo? Oh, esse tópico é fascinante. Vem comigo. Autodiagnóstico. Uma prática que é muito comum e possivelmente foi muito potencializada com o advento da internet. Sem nenhuma dificuldade, é possível acessar qualquer mecanismo de busca e digitar um sintoma e ver o que ele te apresenta. Tem vantagens e desvantagens. Às vezes, o processo para um diagnóstico com um profissional de saúde pode ser muito dispendioso, muito caro, muito custoso, e as filas de espera podem ser muito longas. Então, isso pode trazer algumas informações que ajudem a começar a compreender o que está acontecendo. Desvantagens. Não foi um diagnóstico feito por um profissional de saúde treinado. E dependendo da patologia que for identificada, não faz muita diferença. O tratamento e medicação só podem ser recomendados e receitados por um profissional de saúde. Existem alguns autodiagnósticos que são muito inocentes e inofensivos. Eu não preciso ser um profissional de saúde treinado para identificar que eu estou com dor de cabeça ou que eu estou resfriado, gripado. E por coincidência, justamente para estas coisas mais corriqueiras, mais cotidianas, os tratamentos e medicações não são controlados. Eu posso perfeitamente entrar numa farmácia e comprar um analgésico ou um antigripal. Com lúpus e hepatite, já não é tão simples. Agora, estas que eu mencionei até aqui são enfermidades que afetam o corpo. E quanto às enfermidades e patologias que afetam a mente? Com elas, o autodiagnóstico também acontece e os equívocos também acontecem. Alguns autodiagnósticos para quadros mentais são, de uma certa forma, populares. Isso pode ser influenciado por menções recorrentes na mídia ou por um desejo de chamar a atenção. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, popularmente conhecido como TDAH. Este é possivelmente um dos mais populares. Transtorno de espectro autista, ou autismo, como era conhecido não faz muito tempo. TDI, transtorno dissociativo de identidade, popularmente conhecido como múltipla personalidade. Síndrome de Tourette. Estas duas últimas tiveram um boom na internet. Por que estas são tão populares e, retomando a pergunta original, que é o tema central do episódio, por que essas pessoas que fazem autodiagnóstico de tudo nunca se dão narcisismo? Bom, uma coisa de cada vez. Em primeiro lugar, eu não vou explorar a fundo nenhum destes transtornos que eu mencionei, porque eles não são o tema central do canal. Então eu vou passar muito superficialmente por eles para explorar por que eles são tão populares nos autodiagnósticos e traçar relações, similaridades e sobreposições com o narcisismo, que este sim é o tema central do canal. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Este aqui é uma das desculpas favoritas do narcisista para se isentar de responsabilidade. Um narcisista tem, sim, a capacidade de ter a atenção em alguma coisa que o interessa e que o beneficia. Ele é capaz de reter a atenção por tempo prolongado, desde que esta uma coisa o interesse. Desde que esta uma coisa, este assunto, o beneficie de alguma maneira. Aí ele vai empregar toda a atenção. Do contrário, ele não tem interesse. Então, como é que você diferencia esta falta de atenção do narcisista do TDAH? O déficit de atenção se caracteriza por uma incapacidade de focar e empregar a atenção mesmo quando há interesse. Quando se fala da falta de atenção de um narcisista, você nota que ele trata daquele assunto com desprezo, com desinteresse. Assim como para muitas coisas, o narcisismo traz uma certa arrogância para essa questão. Eu não preciso dar atenção a esses detalhes, isso está muito abaixo de mim, eu não preciso prestar atenção.
Porém, quando esta questão é apontada para o narcisista, é a coisa mais fácil e confortável do mundo ele dizer: "Ah, não, eu tenho TDAH." Transtorno de espectro autista, ou autismo, como era ou ainda é conhecido. O transtorno de espectro autista é um transtorno de desenvolvimento neurológico. Ele não é um transtorno de personalidade como o narcisismo. Para um olhar não treinado, para um leigo, pode ser muito fácil confundir narcisismo com transtorno de espectro autista por uma das suas características mais marcantes, que é uma sobreposição, uma similaridade com o narcisismo: a falta de empatia. Esta apresentação é muito semelhante entre os dois, porém a origem e a estrutura são significativamente diferentes. O transtorno de espectro autista traz alguns impedimentos sociais. O indivíduo autista tem muita dificuldade de ler comunicação não verbal, ou seja, tudo aquilo que um indivíduo expressa sem ser pela fala direta, que pode ser tudo aquilo que é de linguagem corporal ou até mesmo a impossibilidade de detectar, de identificar ironia ou sarcasmo. O indivíduo autista tende a ser literal. Então, suponha que num tom irônico eu diga: "Nossa, adoro carnaval, não vejo a hora de fevereiro chegar." Ele entenderá que eu de fato adoro esta época do ano. E isto que é tido como falta de empatia por parte de um indivíduo autista é porque ele com frequência não tem a capacidade de ler e identificar emoções. Quem tem empatia fisiológica perfeitamente preservada, ao ver uma pessoa caminhando devagar, cabisbaixa e com um semblante sem expressão ou apagado, consegue muito facilmente identificar que esta pessoa está triste. Quando se diz que um narcisista não tem empatia, está se falando justamente da empatia fisiológica, que é a empatia natural, orgânica, que a maioria de nós tem, que nos permite identificar essa pessoa cabisbaixa como estando triste, ou o extremo oposto, uma criança andando saltitante. Ainda que ela não diga uma palavra, este é um comportamento tipicamente associado à alegria. É a empatia fisiológica que nos permite identificar estes sentimentos. E muito embora o narcisista sim seja famoso, notório, por não ter empatia, o que ele não tem é a empatia fisiológica, a empatia orgânica, natural. Mas ele tem perfeitamente preservada a empatia cognitiva. Empatia cognitiva, tal qual a fisiológica, é a capacidade de identificar e nomear emoções. Porém, fazendo uso de empatia cognitiva, o indivíduo, ao identificar emoção no outro, não se conecta emocionalmente. A empatia fisiológica, quando ativada para identificar um sentimento, pode produzir uma recalibração emocional em quem está percebendo. Então, ao ver uma pessoa triste, especialmente se for uma pessoa já conhecida, quem identificou esta emoção pode se entristecer um pouquinho junto. Ou pode ser igualmente contaminado pela alegria dessa criança caminhando saltitante. A empatia cognitiva, que alguns chamam de empatia fria, é uma empatia que pode ser aprendida. Alguns indivíduos autistas podem ser treinados e ensinados a identificar isso, mas um narcisista costumeiramente vem com a empatia cognitiva perfeitamente preservada já de fábrica, até mesmo porque é uma ferramenta fundamental para que o narcisista faça o que ele faz. Ele precisa ter a habilidade de ler e identificar emoções no outro para manipular, para usar as emoções do outro a seu próprio favor, em próprio benefício. Porém, como o narcisista é extremamente autocentrado, que é uma forma bacana de dizer que ele é egoísta, ele só se atenta às emoções do outro quando isto o beneficia. A emoção do outro só é importante quando afeta ao narcisista, de maneira positiva ou de maneira negativa. Um breve exemplo. Suponha que este narcisista, com um namorado ou namorada, companheiro ou companheira, vai fazer uma viagem de automóvel. Uma viagem que ele está esperando, na qual ele está colocando expectativas. Um final de semana agradável na praia. Neste exemplo, o narcisista não tem carro e não tem carteira de motorista, sequer sabe dirigir. O companheiro ou companheira tem carro e está com a carteira de habilitação em dia. O narcisista está 100% dependente do parceiro para fazer a viagem. Chega sexta-feira à tarde, o companheiro ou companheira teve um problema no trabalho e isso produziu uma queda vertiginosa de humor. Cenário 1. O parceiro, ainda que entristecido pelos problemas no trabalho, relata que está chegando em casa, parando num posto de gasolina para abastecer o tanque de combustível e calibrar os pneus. Tudo isto indica que a viagem vai acontecer normalmente.
esta mudança de humor, esta tristeza do parceiro, é irrelevante. Não faz diferença nenhuma. A viagem vai acontecer. Cenário hipótese número 2. O parceiro, parceira, está chegando em casa e, numa comunicação por telefone ou presencialmente quando chega em casa, o parceiro, parceira claramente verbaliza que não está se sentindo muito bem para dirigir. Prefere deixar para viajar no sábado pela manhã ou, ainda pior, propõe adiar a viagem. Agora, o estado emocional do companheiro ou companheira é de total interesse do narcisista. Porque agora, este estado pode trazer um prejuízo para ele. Viajar somente no sábado já faz com que se perca a primeira manhã de sol. E no cenário mais pessimista, não viajar faz com que não se aproveite nem um único minuto de sol e pé na areia. Agora, o narcisista se importa de verdade com o estado emocional do parceiro ou parceira. Porque agora afeta ele. Agora, o narcisista pode querer fazer alguma coisa para mudar este estado de humor do companheiro ou companheira. Pode ser atencioso, carinhoso, quem sabe preparar a refeição favorita, tudo isto com interesse próprio, neste caso, garantir a viagem. O indivíduo autista tem também algo que é conhecido como caráter direto na fala. Isto significa que existe perfeito alinhamento cérebro-fala. O autista diz o que pensa sem freio social. Ele narra o mundo exatamente como ele o vê. E este caráter direto na fala, não raro, parece insensibilidade ou simplesmente grosseria gratuita. Imagine você que esse indivíduo autista é estudante em qualquer área e a professora entra na sala para dar aula. A professora, infelizmente, não está num dia muito bom. Um dia de cabelo ruim, não dormiu muito bem, está com olheiras profundas. E quando ela entra na sala, este indivíduo diz: "Nossa, professora, você está acabada hoje, hein?" Ele não mentiu. Ele não disse nada que os outros colegas também não tenham percebido. E, muito possivelmente, algo que a própria professora também já não tenha percebido antes de sair de casa. Mas as regras sociais ditam que não é de bom tom dizer uma coisa como esta. Mas este aluno autista não fez por mal. Ele narrou o mundo conforme ele o viu. Um indivíduo narcisista pode fazer exatamente a mesma coisa, dizer exatamente a mesma frase, palavra por palavra. Porém, o narcisista sabe, ele tem perfeita noção de que estas palavras machucam. Então, quando ele diz, não é um mero acidente, não é falta de percepção, não é falta de freio social. Porque um narcisista tipicamente conhece, domina e compreende emoções humanas muito bem, o mais provável é que ele tenha dito isto de propósito. Como eu disse, não foi um mero acidente, não foi incapacidade de perceber que aquilo poderia magoar. Ele disse para magoar. Ele escolheu as palavras cuidadosamente para doer o máximo possível. Pode sim ser um ato impulsivo, porque o narcisista estava irritado, de mau humor, o que é muito comum com narcisistas, então precisava descontar em alguém, porque o narcisista não é capaz de regular as próprias emoções sozinho. Então, emoções negativas ele precisa transferir, e esta transferência, com frequência, se dá na forma de ataques pessoais a terceiros. Mas, supondo que numa avaliação recente esta mesma professora não tenha dado uma boa nota para este narcisista, então este comentário foi um ataque pessoalíssimo. Foi feito para machucar. Foi pura vingança. Se você chama a atenção de um indivíduo autista para o fato de que esta frase, que essas palavras podem machucar, podem ferir emocionalmente, ele pode se compadecer, ficar envergonhado e até triste e aprender algo com isso para não repetir. Um narcisista simplesmente não se importa. E se, assim como disse a doutora Ramani, dar-se o diagnóstico de transtorno de espectro autista é outra das desculpas favoritas de narcisistas, então esse indivíduo dirá: "Ah, mas eu estava apenas falando de maneira direta. Você tem que entender que eu sou autista. Autistas são literais." TDI, transtorno dissociativo de identidade. Eu já produzi um episódio dedicado somente a este assunto aqui no canal. Narcisistas têm múltipla personalidade?
Dá uma olhadinha, é bem interessante esse. Bom, nesse meu tempo de pesquisa sobre narcisismo, eu nunca ouvi falar que narcisistas costumam se dar o diagnóstico de TDI, transtorno dissociativo de identidade, mas é um outro transtorno que um olhar não treinado também pode confundir. O transtorno dissociativo de identidade, ou múltipla personalidade, como era conhecido antigamente, é caracterizado pela existência de duas ou mais personalidades no mesmo indivíduo. Pessoas que têm contato ou convivência prolongada com um narcisista podem acreditar que ele tem múltipla personalidade. E tem um bom motivo. O portador de múltipla personalidade tem identidades dissociadas. O indivíduo narcisista tem personalidade fraturada. A personalidade humana é tridimensional. Procure imaginar um cubo. Ele tem múltiplas faces. A face de cima, a de baixo, frente, trás, direita e esquerda. Cada um destes lados pode representar uma das facetas, uma das características da personalidade de um indivíduo. Então, em uma faceta estão as preferências musicais, na outra estão as preferências culinárias, na outra está a introversão ou extroversão deste indivíduo, numa outra está a paciência e amorosidade com os animais, porém, numa outra face pode não aparecer esta mesma paciência e amorosidade com crianças. O ser humano é complexo, tem muitas camadas, muitas nuances. Então, todas estas facetas, todos estes lados, podem compor a personalidade de um indivíduo. O indivíduo portador de TDI tem duas ou mais personalidades tridimensionais completas ao mesmo tempo, cada uma com o seu grupo de gostos, preferências e memórias, que não necessariamente são compartilhadas. O indivíduo narcisista tem somente uma identidade, porém, esta identidade é fraturada. Então, ele tem somente uma identidade, que é tridimensional, mas ela é rachada, fraturada. Porque ele precisa se adaptar rapidamente a diferentes situações, então, dependendo da situação, ele vai apresentar à frente uma destas facetas e possivelmente ocultar outra ou outras. Então, procure imaginar uma mulher que é narcisista. Ela percebe e identifica que no trabalho, para cair nas graças do chefe, ela precisa ser meiga, delicada e sedutora. Isto é o que funciona melhor naquele ambiente. Porém, em casa, com o companheiro, com o marido, por qualquer razão, o que funciona melhor é uma mulher autoritária e controladora. No trabalho, ela mostrará uma faceta, em casa, ela mostrará outra. Agora imagine que chegou a festa de final de ano da empresa. Nesta festa, estão convidados os familiares dos funcionários. E agora, o marido, de uma certa forma, verá pela primeira vez a companheira, a esposa, no ambiente de trabalho, onde ela mostra essa personalidade meiga, delicada e sedutora. Ao ver a companheira, a esposa, interagindo com o chefe, ele não reconhecerá a companheira. Ele terá visto pela primeira vez uma face que ele nunca viu. E, portanto, se ele não souber que está lidando com uma narcisista patológica, para ele pode parecer que ela tem mais de uma personalidade. Síndrome de Tourette ou Síndrome de Tourette. Cada um fala de um jeito. É uma patologia caracterizada por tiques involuntários, de movimentos involuntários, encolher de ombros, tocar ou bater em objetos, balanço de cabeça, e tiques sonoros, com vocalizações que podem incluir palavrões. Ao contrário da crença popular, a compulsão involuntária por falar palavrões ou expressões obscenas não é uma característica definidora de Tourette. Ela pode sim estar presente, mas nem sempre, e não é nem sequer a maioria dos casos. Coprolalia. Este é o nome, é o termo técnico para esta compulsão por falar palavrões que é tão popularmente associada à síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette caiu no conhecimento popular especialmente pela comédia Gigolô por Acidente. Para efeito dramático ou até mesmo cômico, frequentemente quando um transtorno psiquiátrico é representado na mídia, cinema, televisão, streaming, jogos, tipicamente se mostram os casos mais extremos. Eles são os mais fascinantes e mais interessantes de se explorar numa história fictícia. E foi o que aconteceu em Gigolô por Acidente, e foi isso que acabou criando essa ideia, esse senso popular, de que a compulsão por falar palavrões é característica definidora de Tourette. E, mais uma vez, não é. Ainda que seja,
É muito difícil ou impossível confundir Tourette com narcisismo. Narcisistas são notórios por terem a boca suja. Falar muitos palavrões é uma coisa que costuma acontecer com narcisistas, porque a agressão verbal é muito recorrente em narcisismo, seja num ritual de humilhação, seja num episódio de ira narcisista. Quando um portador de síndrome de Tourette fala palavrões, eles costumam aparecer de forma repentina, como se fosse um espirro, uma tosse. Eles podem perfeitamente surgir numa interação amigável, onde não há a intenção, o intuito de ofender ou agredir. Eles surgem de forma repentina e desordenada. Com um narcisista, não. Ainda que um narcisista esteja num episódio de ira, onde as emoções estão ainda mais fora de controle, o palavrão frequentemente é usado com o intuito de agredir e é feito de maneira ordenada e concisa. Ele está sendo enunciado num momento específico com um objetivo específico, de forma organizada, pensada, concisa, conexa. Então, por que eu trouxe estas 4 patologias neste episódio? A pergunta do inscrito que gerou este episódio. Por que estas pessoas que se dão autodiagnóstico de tudo nunca se dão narcisismo? Então eu comecei a discorrer sobre patologias que são populares nestes autodiagnósticos, especialmente no campo dos quadros mentais. TDAH, autismo, múltipla personalidade e Tourette. Bom, as 2 primeiras, TDAH e transtorno do espectro autista. Estas, como eu mencionei, são 2 das desculpas favoritas do narcisista ao se dar um diagnóstico. Por quê? Porque elas dão uma desculpa excelente ao narcisista para ser insensível, grosseiro, agressivo, não ter empatia, ser desatento, desinteressado por qualquer coisa que não beneficia a si próprio, e porque elas geram empatia. Por que nesses autodiagnósticos nunca vem narcisismo? Porque ninguém se compadece de um narcisista. É uma destruição de reputação. Não pega bem, não é bonito dizer. Não há do que o indivíduo se orgulhar e não há do que as pessoas terem pena. TDI, transtorno dissociativo de identidade ou múltipla personalidade, e síndrome de Tourette. Estas aparecem com frequência nos autodiagnósticos porque elas podem gerar engajamento nas redes sociais. Há um fenômeno de produtores de conteúdo que fingem ter estas patologias para chamar a atenção e terem visibilidade nas redes sociais ou plataformas de vídeo. Múltipla personalidade. Os farsantes que fingem ter a patologia para conseguir atenção, visibilidade e engajamento navegam entre um alter, entre uma personalidade e outra, como se fosse possível controlar isso. TDI não é uma coisa que o indivíduo controla. TDI é uma coisa que está acontecendo com a pessoa. Um portador de TDI não pode, quando bem entender, dizer: ok, agora eu vou ser o meu eu, menina de 9 anos de idade. E agora vou sair dessa personalidade e ingressar no meu eu, imigrante russo de 62 anos com um sotaque fajuto. Não é assim que TDI funciona. Síndrome de Tourette. Este é muito fácil. Os tiques corporais e sonoros repentinos, e especialmente a compulsão por falar palavrão, podem parecer engraçados. Isso gera interesse, que gera visibilidade. Então, também tem gente fingindo ter a síndrome. Então, resumindo, no final das contas, tem muita gente se dando falsos diagnósticos porque isto pode atrair empatia ou engajamento. E narcisismo não faz nenhuma dessas coisas. O programa de hoje fica por aqui. Se você curte o trabalho que eu faço e acredita que ele pode ajudar mais pessoas, curta, comente, compartilhe e se inscreva. O meu nome é Rubens Macedo. Eu não sou psicólogo ou terapeuta de qualquer espécie. O consumo deste material não substitui ajuda profissional. Se você acredita que está com problemas, procure um psicólogo qualificado. O mais provável é que tenha solução. Até a próxima.